Quem aí já não sofreu por conta da mediunidade desequilibrada, não é mesmo? Mas nesse vídeo de hoje eu vou falar com você de forma esclarecedora sobre esse tema e eu acredito que você pode se identificar com alguns sinais de que a sua mediunidade está em desequilíbrio. Olá, eu estou Pami Ortiz, facilitadora de desenvolvimento espiritual e formadora de terapeutas multidimensionais. Já vou pedir para você deixar o seu like aqui nesse vídeo e se você não é inscrito, não é inscrita, peço que você se inscreva para acompanhar essa série de vídeos sobre mediunidade. E hoje nós vamos falar sobre os sinais de que a sua mediunidade está desequilibrada. Entenda que o desequilíbrio mediúnico é justamente por você não desenvolver essa faculdade. Essa faculdade que faz parte do seu ser. Todos nós somos médiums, uns mais ostensivos, outros nem tanto, mas todos nós somos. A mediunidade faz parte de quem nós somos. Deus nos deu a mediunidade. A mediunidade faz parte de quem nós somos e Deus nos deu essa mediunidade. Deus tudo cria para um bem maior. Só que quando você não está seguindo o caminho do seu propósito espiritual, por estar vivendo somente o material e não olhando e não trabalhando o seu desenvolvimento espiritual, por estar vivendo de maneira inconsciente e não de maneira consciente, é esse desalinhamento com a essência que começa a surgir os sintomas. E esses sintomas vêm por falta de conhecimento, de entendimento, de habilidade, por você não entender sobre as energias ao seu redor. Esses sintomas são sinais, é um chamado para você voltar a sua atenção para a sua essência, para você voltar para o caminho do equilíbrio. Como dizia Buda, o caminho é sempre o do meio, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, o caminho é o do meio. E desenvolver o espírito faz parte da jornada. Vou compartilhar aqui um pouquinho da minha história, do que eu vivi. A minha mediunidade, ela aflorou, ela se mostrou logo na infância, mas foi lá nos meus 17, 18 anos que eu comecei a passar por algumas situações bem complicadas. Por eu não ter entendimento, por eu não ter ferramentas, por eu não ter conhecimento, por eu não saber fortalecer o meu campo, por eu não ter entrado, não entender sobre autoconhecimento, a importância do autoconhecimento, por eu não saber o que fazer com aquilo, com a minha mediunidade, eu comecei a receber muitos ataques espirituais. Eu me lembro que eu trabalhava numa escola, eu fazia estágio. Para quem não sabe, eu comecei a fazer faculdade de pedagogia e logo no início da faculdade eu arrumei um estágio em uma escola e eu lembro que eu vivia doente e eu comecei a sofrer ataques espirituais. E ao passar por essas situações, eu buscava o centro espírita para passar por desobsessões. Só que eu, na minha imaturidade, eu pensava que, opa, peraí, é só ir na desobsessão que tá tudo certo. E ninguém me instruía sobre o que eu precisava fazer após sair de lá. Ninguém falou pra mim que eu precisava trabalhar as minhas questões emocionais, as minhas questões mentais, mergulhar no meu ser. Eu não sabia por onde começar na minha reforma íntima. Eles só diziam pra mim, reza. Rezar é importante? Muito, mas não adianta rezar algo decorado e eu não olhar para minha criança interior, para minha criança ferida, para as minhas feridas emocionais, não trabalhar o meu mental. E tudo isso faz parte do desenvolvimento mediúnico, do desenvolvimento espiritual e pessoal. Tudo isso precisa caminhar junto. Então, no auge da minha adolescência, aquilo não era uma prioridade para mim e eu busquei por bloquear a minha mediunidade. Só que a mediunidade é minha, ela faz parte de mim e ela iria me ajudar no meu processo de desenvolvimento espiritual e pessoal. E é como dizem, né, meus amores? Se você não for pelo caminho do amor, será pela dor. Passei por alguns outros momentos complicados mais pra frente, mas em 2020, quando eu estava numa crise de ansiedade, numa síndrome do pânico, a minha vida toda travada, eu vivendo padrões
repetitivos que eu dei um basta e falei: opa, peraí, tá na hora de eu desenvolver a minha mediunidade e parar de ficar fugindo. E foi aí que eu dei o meu primeiro passo. E você tem alguma história parecida ou você continua fugindo do seu desenvolvimento mediúnico? Então vamos lá, agora eu quero falar com vocês sobre alguns sintomas, alguns sinais de que a sua mediunidade está desequilibrada. Exaustão ou fadiga constante. Se sentir cansado o tempo todo, mesmo após um período adequado de descanso, pode ser um sintoma de sobrecarga energética, causada pela mediunidade desequilibrada. Alteração de humor frequente. Sentimentos de ansiedade, medo ou tristeza profunda sem motivo aparente pode estar relacionado a um desequilíbrio da mediunidade. Estar com as emoções à flor da pele. Ter explosões emocionais intensas, descontroladas, raiva, brigas, discussões excessivas podem ser inclusive questões de influência espiritual. Somos o tempo todo influenciados, seja pelo meio, seja pelas energias, pelos espíritos. Por isso que é extremamente importante você entender sobre as energias ao seu redor, a energia das pessoas, a energia dos lugares, entender sobre essas influências e ter ferramentas para você saber lidar, para você saber como se proteger e assim você parar de sofrer ataques, parar de ser vítima e parar de ser a famosa esponja energética. E é na jornada Despertar Mediúnico, que será uma mentoria comigo de quase 3 meses, que você vai aprender sobre como elevar o seu campo vibratório, como proteger o seu campo e como lidar com as influências. Você vai aprender o que fazer, você vai aprender sobre os obsessores, sobre os ataques espirituais, os ataques psíquicos. Você vai aprender comigo como fechar o seu campo, como fazer limpezas energéticas e assim você vai desenvolver mais autonomia sobre a sua mediunidade. Na jornada Despertar Mediúnico, você vai despertar a sua mediunidade de forma leve, amorosa, consciente e de maneira elevada. Serão aulas e práticas para você que deseja seguir nesse caminho de conexão espiritual. As inscrições já estão abertas e é com muita gratidão no meu coração que eu desejo boas-vindas às alunas que já se inscreveram. O primeiro lote já está esgotado, já estamos no segundo lote. Então, se você sente o chamado de desenvolver a sua mediunidade, eu convido você para essa jornada comigo. Na descrição desse vídeo tem um link para você se inscrever. Bem, outro sintoma é a confusão mental. Por sermos o tempo todo influenciados, muitas pessoas não conseguem separar e identificar: opa, isso aqui é meu, isso aqui é do outro. Alguns meses atrás eu até comentei lá no meu Instagram, nas minhas redes sociais, que eu fui numa loja de produtos esotéricos. E assim que eu pisei na loja, me deu um baque. Começou a me dar um enjoo, parecia que a minha pressão tinha baixado, mas ok, eu continuei lá olhando os produtos. E não dei muita atenção para isso. Enquanto eu via ali os produtos, eu estava de olho em algumas velas, eu comecei a ter alguns pensamentos obsessivos. Pensamentos muito negativos. E comecei a ficar muito angustiada, com falta de ar, e aí eu parei. Me conectei com o meu coração, acessei o meu estado de presença e me questionei: isso é meu? Esse pensamento é meu? E na hora eu senti que era algo que estava ali na loja, pois aquele não era um padrão de pensamento que eu tinha. Então vocês percebem a importância do autoconhecimento para você reconhecer se os pensamentos que você está tendo é um padrão de pensamento que você tem. Então, naquele momento, como eu reconheci que aquilo não era meu, eu fechei o meu campo, liberei e deixei aquela energia para lá. Afinal de contas, aquela energia não era minha e eu não precisava pegar ela para mim. E aí, chegando em casa, eu senti de fazer uma limpeza energética. Mas enfim, é sobre isso. Se eu não tivesse conhecimento,
ferramentas e não soubesse como lidar, eu poderia sair daquele lugar levando aquelas energias e possíveis influências espirituais, pois eu ali naquele momento me conectei com aquelas energias. E lembrem-se, semelhante atrai semelhante. É muito importante o estado de presença, o famoso vigiai e orai. E aí eu já entro em outro sintoma, que é o de ver vultos e sentir ataques espirituais, que também é um sinal de desequilíbrio e que está mostrando para você que você precisa trabalhar o seu campo vibratório, nutrir bons pensamentos e ter ferramentas para saber lidar com isso. E aí, me diz, você se reconheceu em algum desses sinais? Você não é vítima da sua mediunidade, mediunidade não é um peso, o sofrimento não é por conta da mediunidade, mas sim por você não saber lidar, não estar em equilíbrio emocional, mental, energético. É por você não saber lidar com o campo invisível, com o que está do outro lado do véu. A mediunidade desenvolvida com autoconhecimento e com consciência vai te ajudar nos seus processos e no seu caminho de ascensão. E deixo aqui o meu convite, se você deseja desenvolver a sua mediunidade de forma leve, amorosa, com consciência e de maneira elevada, se inscreva no link que está na descrição desse vídeo e garanta a sua vaga. Na descrição desse vídeo eu vou deixar também a programação das aulas para você dar uma conferida e ver se tudo isso ressoa com você, se é isso que você busca. Essa jornada tem como objetivo a praticidade, serão aulas e práticas para que você possa usar na sua vida, no seu cotidiano. Veja se isso ressoa com você e se você sentir o chamado, será uma honra para mim ter você junto com a nossa egrégora nesse caminho de conexão espiritual. Aguardo você na jornada Despertar Mediúnico. Vamos juntos nessa. Gratidão!